Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto desta quarta-feira, dia 5 de outubro, está em Esther 1, ou melhor, Esther 7, de 3 a 6. Então respondeu a rainha Esther e disse: Ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor, e se parecer bem ao rei, seja-me concedida a minha vida, eis a minha petição, e meu povo, eis o meu rogo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivesse vendido, eu me teria calado, ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é e onde está esse cujo coração o enxugou a fazer assim? Respondeu Esther: Um adversário, inimigo, ex-perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. No episódio de ontem, Amã havia se entristecido pelo fato de ter que estar com Mardoqueu. E agora, a rainha então declara realmente ao rei o que estava acontecendo. Só estavam ali, naquele momento, os três. Então, Esther denuncia o plano de Amã. Primeiro, ela fala do plano. O plano de destruição dos judeus. Depois, ela diz, diante da pergunta do rei, ela diz que este personagem que havia tramado tudo aquilo contra os judeus era Amã. Amã se desespera. O rei chega a sair de cena. Depois, ao voltar, Amã está prostrado, implorando a Esther. E o rei tem uma outra visão. O rei pensa que Amã estaria tentando se deitar com Esther. E ele, então, decide que Esther, ou melhor, que Amã estava realmente querendo o seu lugar. Neste momento, um eunuco do rei, ele vai dizer, este eunuco chama-se Arbona, ele vai dizer ao rei que havia na casa de Amã uma forca preparada para Mardoqueu. Então o rei dá a ordem para que Mardoqueu, ou melhor, para que Amã seja enforcado na forca que ele havia preparado. E agora então ele é enforcado e ele é destruído. Mas o rei não podia voltar atrás. O rei não podia anular o edito que havia assinado. Então, ele autoriza Mardoqueu a se comunicar com todos os judeus, em todas as províncias do reino, que naquele dia
que estava preparado para que todos os judeus fossem destruídos. Naquele dia 14 do mês de Adar, que todos os judeus seriam destruídos. Eles agora têm autorização do rei para destruir aqueles que os queriam destruir. E assim, a rainha Esther conseguiu mudar o rumo da história do povo de Israel. Porque um homem chamado Mardoqueu e ela, a rainha Esther, tiveram a coragem de enfrentar as autoridades. Não a autoridade do rei, mas a autoridade de alguém que era muito poderoso no reino, para que o seu povo fosse salvo. O fim da história é que Mardoqueu, ele termina não com a posição de Amã, mas com uma posição ainda mais alta do que a Amã tinha. Porque o texto vai dizer, o livro vai dizer no seu final, que Mardoqueu foi o segundo depois do rei. Então, tudo isso porque Esther e Mardoqueu fizeram a diferença do tempo em que eles viveram. Façamos a diferença no tempo que nós vivemos. É possível até que não tenhamos a recompensa ainda nesta vida, mas com certeza a nossa recompensa na eternidade, ela será reconhecida, porque nós conseguimos, apesar das dificuldades, apesar das oposições, fazer a diferença no tempo e no local em que nós vivemos. Que tenhamos uma quarta-feira abençoada. Amém.